Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho, e o tema que estudaremos a nossa lição será O que agrada a Jesus. Todos nós temos pessoas com as quais nós nos importamos. E é exatamente com essas pessoas que nós temos mais afinidade, com quem mais nos preocupamos, é exatamente com elas que nós temos liberdade para poder abrir o nosso coração. E elas também têm liberdade para abrir o coração para nós. Apesar de, por uma questão de conveniência, de convenção social, às vezes nós passamos por uma pessoa e perguntamos: olá, bom dia, como é que você está? Mas normalmente, mesmo quando fazemos essa pergunta, nós não estamos realmente esperando que a outra pessoa pare tudo que está fazendo e abra o coração para a gente. Principalmente se não for alguém próximo. Normalmente, nós perguntamos como você está esperando um tipo de resposta: tá tudo bem, bom dia. Normalmente é assim que as coisas funcionam. Mas quando você tem alguém que é próximo, alguém que realmente se importa consigo, alguém que é um amigo e que você pergunta: e aí, como é que você está? Esse amigo sabe que você tem tempo disponível para poder ouvir, esse amigo sabe que você realmente está interessado naquilo que diz respeito a ele. E então, normalmente depois de uma pergunta como essa, vem um desabafo. Olha, as coisas não estão bem por causa disso, daquilo outro. O que é mais interessante é que quando nós vamos ao Senhor Deus em oração, nós vamos em nome de Cristo Jesus, nós geralmente vamos até Ele para podermos dizer como é que nós estamos nos sentindo, que tipo de problema estamos enfrentando, que tipo de ajuda nós precisamos. Normalmente é assim que a gente faz. E faz parte da nossa história. Tá tudo certo. Mas você já parou para poder pensar, se nós tivéssemos a coragem de ir até Deus e fazer para Ele esse tipo de pergunta, nós fazemos esse tipo de pergunta para Ele, perguntar: Senhor, como é que você está hoje? Como é que está sendo o teu dia? Que tipo de problemas o Senhor tem enfrentado? Como é que está o seu coração? Que tipo de resposta você acha que Deus daria? Deus, que é um Deus que tem que gerenciar o universo todo e que tem que gerenciar todo o nosso planeta, é um Deus que se preocupa absolutamente com todas as pessoas e de forma individual. Deus não trabalha de forma coletiva, Deus trabalha de forma individual com as pessoas. Ele se preocupa individualmente com cada situação, com cada sofrimento de cada pessoa. Que tipo de coisas ele diria? Talvez Deus diria assim: olha, filho, hoje eu não estou legal. Porque eu passei por um centro de concentração, campo de concentração, campo de refugiados, e eu vi tanta gente sofrendo, tantas pessoas que não conseguiram fazer nenhuma refeição sequer, tantas pessoas que perderam pessoas que eles amavam. Eu hoje estive circulando pela cidade de São Paulo e eu vi tanta gente morrendo de Covid-19, tantas pessoas que estão chorando por causa das pessoas que acabaram sendo enterradas sem nem mesmo direito a um funeral. Talvez ele diria: eu estive passando hoje por uma cidade qualquer, e diria o nome, e dizendo, e encontrei tantas mulheres que passaram por violência doméstica, que estão sofrendo tremendamente na mão de outros seres humanos. Talvez ele falasse sobre crianças que têm sido vendidas como escravas sexuais e que ele tem chorado junto com elas, vendo a maldade do ser humano. Talvez ele falaria sobre uma centena, milhares de pessoas que todos os dias são vítimas da violência de outras pessoas e acabam perdendo a própria vida ou acabam se tornando reféns de outras pessoas. Que tipo de coisas Deus diria sobre, por exemplo, crianças morrendo de fome? Que tipo de coisas que pesam no coração de Deus, talvez ele diria para nós? Quantas seriam as situações que deixam Deus angustiado que ele colocaria diante de nós se nós tivéssemos a coragem de poder perguntar? Uma coisa é fácil, é fato. Nós costumamos olhar para a nossa história e achar que nós sofremos por causa do pecado. Já parou para poder pensar o quanto o pecado faz com que Deus sofra? Quando ele vê em cada pormenor, até mesmo através das intenções das pessoas, o tipo de problemas que surgem por causa do pecado, o tipo de sofrimento que é gerado no nosso planeta por causa do pecado. E ele tem que dar respostas a absolutamente todas as situações. É ele quem escuta as orações, é ele quem escuta o brado. Nenhum fio de cabelo cai da cabeça das pessoas sem que Deus se aperceba. Foi Cristo Jesus quem mencionou isso. Então você para poder pensar o tipo de peso que há no coração de Deus. Tá, mas será que tem alguma coisa que alegra o coração dele? Bom, é interessante que lá em Lucas, no capítulo 15, Jesus ele falou sobre o tipo de coisa que traz alegria ao coração de Deus.
E para isso ele contou 3 parábolas. Na primeira parábola, ele menciona um homem que era dono de um rebanho com 100 ovelhas. Uma delas se desgarra e ele vai atrás dessa ovelha perdida, ele procura, ele vai atrás, ele anda por todos os lados, de noite, de dia, até encontrar essa ovelha. Quando ele encontra, ele faz uma festa e ele celebra o fato de ter encontrado a sua ovelha perdida. O mais interessante é que a ovelha sabe que está perdida, mas o seu senso de direção é ruim. Ela não sabe como voltar, por isso ela depende do pastor para poder buscá-la. E Jesus vai dizer, o pastor é Deus. Deus está buscando aqueles que se perderam, mas que não conseguem encontrar o caminho de volta para Deus. Existe um segundo tipo de perdidos que é mencionado pela segunda parábola. É uma mulher que ela possui 10 dracmas, ela perde uma dessas dracmas, que é uma moeda, provavelmente uma moeda que fazia parte do dote que ela recebia, normalmente com esse número de moedas que ela recebia, de acordo com o dote que havia sido pago pelo marido para poder se casar com ela, ela fazia uma tiara. Portanto, era o tipo de moeda que não podia ser substituído por outra. E quando ela perde, ela fica muito preocupada, porque a moeda tem um valor intrínseco muito grande. E ela varre todas as coisas, varre o chão da casa, ela tira todas as coisas para fora, ela pega uma lamparina, ela vai olhar em cada canto, ela fica desesperada ao perder. Por quê? Porque a moeda tem um grande valor. Apesar da moeda não saber que está perdida. Apesar da moeda não ter consciência de que tem alguém procurando. Portanto, o que Jesus está dizendo é que a mulher aqui é representada por Deus, que está procurando por pessoas que nem sabem que estão perdidos, que nem sabem a situação desesperadora na qual se encontram. Mas ele sabe e ele busca. E ele conta ainda uma terceira parábola, de um pai que tem 2 filhos. E um deles está com ele em casa e o outro pede para poder ir embora de casa. Ele pede a emancipação do pai e ele pega a herança do pai e ele vai embora, porque ele quer o que o pai tem, mas ele não quer a presença do pai. E ele vai para longe, ele vive do jeito que ele quer. E ele quebra a sua cara, ele sofre, ele chega a uma situação em que, depois de ter perdido absolutamente tudo, ele vai apacentar porcos e ele sente o desejo de comer o que os porcos comem. O mais interessante é que o pai nesse tempo todo está esperando por ele. O pai não vai até onde ele está, como o caso do pastor que vai atrás da ovelha, como o caso da mulher que vai procurar a sua moeda perdida. Ele está esperando em casa. Por que ele está esperando em casa? Porque o filho representa um outro tipo de perdido. O filho ele saiu de casa porque quis, ele sabe o caminho de volta, ele sabe que o pai está esperando por ele, mas o pai não vai forçá-lo a voltar. Por isso o pai espera até que o filho tome a iniciativa. Quando o filho toma a iniciativa, o pai corre ao seu encontro, apesar dele estar fedido, apesar de estar com roupas esfarrapadas, apesar de estar descalço, empobrecido e ao mesmo tempo de ter feito tantas coisas que magoaram o coração do pai. Ele corre, abraça o filho, o beija e faz uma festa para o filho. O mais interessante é que esse representa um outro tipo de perdido. O tipo de pessoas que conhecem a Deus, o tipo de pessoa que, apesar de conhecer a Deus, decidiram ir para longe de Deus, e que Deus está esperando também que eles voltem, que eles tomem um posicionamento de voltar. E Deus vai correr na direção deles. São 3 tipos de perdidos. O que está perdido, sabe que está perdido, mas não sabe como voltar. O que está perdido não tem consciência de que está perdido, portanto não sabe que tem que voltar. O que está perdido, sabe que está perdido, sabe o caminho de volta, só precisa decidir voltar. São 3 tipos de perdidos diferentes. Mas o mais interessante é que quando cada um deles é encontrado, a Bíblia vai dizer que isso traz alegria ao coração de Deus e que uma festa acontece no céu. É por isso que Jesus vai terminar as 3 parábolas dizendo: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. O que traz alegria ao coração de Cristo, o que traz alegria ao coração do Pai, o que traz alegria ao coração do Espírito Santo é quando alguém que está perdido é encontrado e a graça de Cristo pode envolver essa pessoa. Isso faz com que haja festa no céu. Há muita coisa que traz tristeza ao coração de Deus, mas o que traz alegria é quando o pecador se arrepende, é encontrado pela graça de Cristo e é completamente salvo. Talvez hoje o Senhor Deus esteja procurando exatamente a pessoa que está aqui, na minha frente, com quem eu estou falando agora. Talvez o Senhor Deus esteja procurando exatamente você. E talvez aquilo que vai trazer alegria para o coração de Deus hoje seja a decisão que você vai tomar. A decisão de voltar para o caminho do Senhor Deus. A decisão de se deixar ser encontrado por Deus. A decisão de poder
colocar-se nos braços dele e aceitar completamente a graça de Cristo sobre a sua vida. Dê essa alegria a Cristo Jesus hoje. Eu quero orar por você. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de haverem tantas coisas que deixam teu coração pesaroso nesse nosso planeta, ainda existem algumas coisas que trazem felicidade quando o pecador se arrepende e é alcançado pela graça do Senhor. Hoje, Pai, eu quero orar com esses meus amigos que estão longe dos teus caminhos e que precisam ser encontrados, precisam voltar para o caminho do Senhor. Ajude-os a poderem tomar esse posicionamento, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?